Muito bem, vamos lá. A gente está aqui de volta no Viçosa Cast. Hoje você vai ter eu e o Dr. Lucas, só a gente, para a gente poder fazer uma resenha do que a gente viu no último mês, para a gente poder te contar também qual que é a proposta daqui para frente. Bom, a gente vai discutir muitos casos aqui, muita coisa legal. Realmente, a gente tem uma interação muito boa, você já sabe. Então, você vai aproveitar muito esse episódio aqui que a gente vai fazer. A gente está aqui na Rádio Montanhesa, um estúdio feito para podcast. Então, se você tem desejo aí de fazer um podcast, vem para cá. A estrutura é excelente, você vai perceber microfone, câmera. Realmente você não vai conseguir fazer na sua casa igual. Se você quer fazer uma coisa de qualidade, vem pra cá. Eles têm um espaço maravilhoso pra você. Então, bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Cadu, pela recepção mais uma vez, né? Ô, Lucas, você já se inscreveu no nosso canal? Eu já. Opa, então assim, uma coisa que eu quero pedir para você que está assistindo aqui no nosso podcast, se inscreve no nosso canal. Se você ativar o sininho, você vai receber essas notificações e o mais importante, deixa like pra gente. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui hoje, porque ele é muito especial. É um dos primeiros vídeos que a gente faz junto aqui, exatamente para comentar, e você sabe que quando a gente conversa junto aqui, sai muita coisa legal e muita coisa engraçada também, né, Lucas? E essa oportunidade, Cadu, da gente ter nós dois... Olha o Michel Temer aí. Toma água. Cadê a pastilha do Michel Temer? Vou falar que o meu nefrologista me falou. Toma água, meu filho. Vou tomar. Mas essa oportunidade aqui da gente fazer essa reflexão e, ao mesmo tempo, compartilhar o nosso ponto de vista e também trazer algo mais sobre o que os convidados já trouxeram vai ser muito importante. A gente sabe que trazer convidado é sempre muito importante e o tempo é reduzido, né, Cadu? Então a gente precisa dar essa pausa e discutir melhor os temas também, aprofundar para numa próxima oportunidade os convidados trazerem ainda mais informação. E aí, se o convidado está ouvindo a gente, Lucas, ele precisa entender que a gente não vai bater nele aqui, a gente vai só elogiar, inclusive a gente vai... Tá combinado no contrato, né, Cadu? No contrato, a gente já tinha falado isso. O contrato some, né? Brincadeira. Não, mas a intenção aqui desse bate-papo, e nós vamos tentar fazer aí nos intervalos de 3 ou 4 episódios, sempre só eu e o Cadu aqui, pra gente fazer uma revisão. Com certeza. Vamos ser os revisionais dos testes, né, Cadu? Exatamente. Tô me sentindo até numa banca de doutorado agora. Exatamente, isso já pegou gente boa aqui, né? Então a gente vai ter que pegar leve, né? E estudar. Estudar, com certeza. Então vamos lembrar aqui, Lucas, a gente teve aqui 4 profissionais maravilhosos. O primeiro foi a doutora Andréia, que por um acaso é minha esposa, maravilhosa, a moça é maravilhosa. Depois a gente teve a doutora Yara, pode falar? Maravilhosamente maravilhosa. Exatamente. Depois a gente teve a doutora Camila, que foi maravilhosa também em relação a essa parte do idoso, né? Ô, Lucas, deixa eu te contar uma coisa. O meu pai me mandou uma mensagem nessa palestra aqui da Camila, falando que essa palestra vai mudar a vida dele, cara. Você acredita? Meu pai nunca tinha ouvido falar sobre super idoso. E, assim, é uma coisa que, dá uma vontade, né, cara? Até eu que já passei dos 40, ou seja, eu já virei pro lado do idoso, mas pro lado do jovem... Você já sabe, Eu já né? sei. Não tem mais jeito. Quando entrou no ENTA, você tá muito mais próximo. Inclusive, olha aí, olha o gancho da palestra da Camila aqui com a gente. A partir dos 40 anos, já está na hora de fazer a sua primeira consulta com o geriatra para fazer a gestão do envelhecimento. Não fica me lembrando disso não, tá? Eu tenho 40, então eu tô no meio do caminho, né? Daqui 2 meses eu faço 41, aí já muda de figura, né? Mas essa abordagem do super idoso foi bastante interessante. 2 pacientes da hemodiálise daqui de Viçosa me procuraram. Diz que acharam o assunto extremamente interessante e me procuraram também no sentido de querer melhorar a adesão ao tratamento na hemodiálise, controlar melhor o peso, tomar as medicações da maneira correta, pensando justamente em qualidade de vida. São pacientes, um tem 42, o outro tem 50, são plenamente candidatos ao transplante renal e eles entenderam, a partir da palestra com a Camila aqui, sobre a importância da gestão do envelhecimento. Então, isso para nós já é um grande pagamento, né? A gente já está vendo na prática a informação dos nossos convidados mudando a expectativa e o tratamento dos pacientes. Essa questão do meu pai foi muito interessante para mim também. Vou ser sincero, Lucas, desde que eu pensei aí que eu estava fazendo 40 anos, a gente pensa, né? Existe uma mudança. Todo mundo fica falando 40 anos. E assim, dá medo, né? Porque você começa a perceber que você realmente envelheceu. E você começa a perceber que tem algumas doenças
que você não imaginava, pressão alta, diabetes, eu tô com hipotiroidismo, né? Não, gente, eu não tenho pressão alta nem diabetes, tá? Só hipotiroidismo. Mas enfim, a gente vai percebendo que algumas coisas podem acontecer com você. E a sensação, às vezes, é que você está declinando, né? Então, se você está indo para baixo, né? Declinando não, você está baixando ali, já está na descendente, né? E, na verdade, a gente começa a perceber, quando falaram em super idoso, eu falei assim, cara, será que essa não é a hora mais importante que eu posso mostrar que eu passo um pouco mais do que eu sempre consegui, porque a partir daí eu vou me cuidar? E assim, a principal coisa que eu tive quando eu fiz 40 anos e que eu achei que essa transição ia ser para eu envelhecer, foi entender que eu tinha amadurecido. Então, depois dos meus 40 anos, eu comecei a perceber que algumas coisas podem mudar para melhor para mim mesmo. Então, tinha alguns valores que hoje eu enxergo, assim, valores ultrapassados em relação ao sucesso de carreira, que eu acho que eu já cheguei lá, né? Assim, a gente sempre quer chegar mais longe, mas será que é preciso? Sim. Será que eu vou pensar na minha saúde, né? E eu tô lá com você, lá no consultório, como paciente, né? Eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas a gente além de amigo, a gente é paciente um do outro. Ele ainda não é meu paciente não, viu, gente? Mas porque ele não percebeu ainda que ele precisa, né? Talvez uma bléfora em pouco tempo, né? Em breve. Mas, enfim, ser seu paciente lá me fez entender que eu posso me cuidar mais. E esse cuidado que eu tenho comigo mesmo e que eu estou tentando ter agora, voltar ao meu peso que eu tinha antes, pensar um pouco mais na minha vida em si, ele partiu, né, da nossa conversa de cuidado pessoal, e essa palestra da Camila me deixou mais tranquilo ainda, né? Será que eu estou mesmo perdendo as minhas faculdades ou estou sabendo melhorar essas faculdades? Eu sou um cara mais inteligente, eu acho. Assim, eu consigo enxergar aquilo que é mais importante para mim, né? Eu penso que a idade, ela traz a experiência, né? E a experiência, a vivência, ela acrescenta muito o ser humano, sem dúvida nenhuma. A gente tem que, ao longo do tempo, melhorar de vida. Nem estou falando do aspecto financeiro, estou falando do aspecto funcional, em termos de sabedoria, felicidade, escolhas na vida da gente, né? Só um ponto aí. Do ponto de vista renal, Cadu, você sabia que a gente perde em torno aí de 0,5% a 1% de função renal ao ano a partir dos 40 anos? Não sabia, não. Não devia ter me contado isso, não. Pô. É sacanagem. É verdade. Então, quando a gente atende um paciente idoso, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, às vezes, de não alarmar o paciente, né? Se eu pego um paciente que tem 90 anos de idade, que tem ali 50% da função renal, é uma característica esperada para aquela idade. Eu não posso chegar para a família e falar assim, olha, seu avô, seu pai, perdeu metade da função dos rins. A família vai ficar completamente desesperada dentro de uma coisa que é considerada evolução natural. Isso é quando o exame dá alterado, né, Lucas? Eu vou fazer um adendo aqui, porque assim, eu tenho uma situação familiar e para um familiar meu foram pedidos 86 exames. Só que esse familiar meu não é muito grande não, sabe? Então, já é a terceira vez que a gente vai coletar os exames, né? Porque não tinha, assim, no caso não tem sangue o suficiente, pequeno, né? Então, assim, sinceramente, assim, é uma loucura. E o que acontece com você provavelmente é isso, né? O médico que está ali, ele não tem muita noção disso, ele pede um exame para o paciente de 80 anos, ele tem que vir alterado. Provavelmente vai vir alterado em relação ao que está no papel do laboratório, né? Isso é uma coisa que, se eu não sei, eu começo a atribuir doenças para as pessoas e piorar a qualidade de vida. Meu pai, Lucas, ele me mandou uma mensagem, nesse mesmo dia que ela falou da aula da doutora Camila, ele mandou uma mensagem falando que o alumínio dele estava alto. Aí, pois é. O doutor pediu o alumínio. Seu alumínio? O doutor pediu lá e o alumínio estava baixo. Eu falei, você não está fazendo muita comida no papel alumínio, não? Vamos tentar papel manteiga. Aí, assim, o que leva uma pessoa a comer alumínio? Assim, como que se aumenta o alumínio? Conta para mim, assim. Não, o alumínio é um exame anual para pacientes em hemodiálise. Eu conheço somente essa indicação de dosagem de alumínio. Ou em caso de chance real de intoxicação, em locais específicos, trabalhadores da indústria de alumínio, entre outros, públicos bem selecionados. Eu, Lucas, nunca pedi dosagem de alumínio para ninguém no consultório. Pois é. Só que meu pai tem 70 anos e a minha filha também fez a dosagem de alumínio. Agora já falei, né? 6 anos. Aí que o alumínio dela tá alto.
E sabe o que acontece, Lucas? Se você pedir 86 exames, qual que é a chance de um exame dar alterado? Se for só um, tá bom, né? Então a gente começa a achar um tanto de coisa e a gente quer achar resposta pronta para qualquer coisa. Uma das coisas que eu mais ouço você falar, Lucas, é sobre emagrecimento. E eu ouço você falar sempre que o emagrecimento é o trabalho de emagrecer, né? É uma conduta multifatorial. Então, para as pessoas que não entendem o que é isso, assim, a gente tem vários pedaços, várias frentes que a gente tem que trabalhar. Então, assim, eu gosto muito quando você fala isso, eu quero que você fale para as pessoas, porque, assim, tem gente que acha que é usar Ozempic. E teve até uma mudança aí na visão americana do Ozempic, né? Nessas últimas semanas, porque, na verdade, todo mundo emagrece se usar Ozempic. Quer dizer, não é todo mundo não, mas um número grande... Tipo assim. A grande maioria dos pacientes emagrece. Mas, veja bem, você falou aí da obesidade, do emagrecimento ser um tratamento multifatorial. E é isso mesmo, né? Pra você ter uma ideia, Cadu, a maioria, ou seja, 50% mais um, tranquilamente, dos pacientes que me procuram para perda de peso, eles vão ter algum problema de fundo emocional. Eles vão ter um transtorno de ansiedade, que pode precisar de tratamento medicamentoso ou somente o tratamento psicológico. Eles vão precisar de um acompanhamento com um profissional da educação física, com o nutricionista. Mas a grande maioria desses pacientes tem um fundo muito maior do que simplesmente, vou parar de comer. O Ozempic dá resultado? Sem dúvida nenhuma. Uma grande virtude do Ozempic é reduzir apetite. É fazer com que o paciente se sinta saciado por um maior período. Então, consequentemente, o paciente vai reduzir o volume alimentar. Beleza. É uma droga útil? Muito útil para casos específicos. Se eu tenho um paciente com sobrepeso leve, sedentário, que faz escolhas alimentares ruins, seja por falta de orientação, seja por um transtorno de ansiedade que acaba descontando num chocolate, ou na bebida alcoólica, enfim. Será que o Ozempic é a melhor droga? Será que esse paciente vai gastar R$1.000 por mês com o Ozempic? É caro, né? Eu acho. E vai ter o melhor resultado? Uma pessoa que já come um volume alimentar pequeno, será que se eu restringir a quantidade de comida com o Ozempic para essa pessoa que talvez fosse necessário uma orientação, uma nutricionista de perto, às vezes um ansiolítico pode dar muito mais resultado no dia a dia do que R$1.000 por mês só com a medicação? Só com a medicação, né? Fora que, assim, fora comer bem todo é caro, o né? restante. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de valorizar ainda mais nesse sentido, né? E aí é aquela pergunta, né? Qual que é o diferencial da excelência nesse sentido, Cadu? Então, assim, se as pessoas não conhecem ainda, é a clínica que a gente trabalha, né? É a nossa clínica com todo carinho. A gente tem crescido absurdamente. E essas coisas, Lucas, assim, eu nunca acreditei muito em parcerias. Eu sempre fui um cara que, assim, eu não fui ensinado nisso na faculdade, né? Fui ensinado a montar o meu consultório e fazer as minhas coisas. Assim, minha carreira foi crescendo assim. Mas é impressionante como é que a gente trabalha junto, né? E como que mudou isso. Eu vou te dar um feedback, por exemplo, Lucas. Assim, eu tenho recebido agora as suas pacientes, mas são as minhas pacientes. Então, eu vou contar para vocês. Voltando, né? Vou explicar para vocês como é que funciona. Pelo menos 50% das pacientes que entram no consultório de cirurgia plástica estão acima do peso. Pode parecer um exagero, mas não é não, gente. A maioria das pacientes vai, inclusive, na consulta para saber quanto que elas têm que emagrecer para fazer a cirurgia plástica. E se você ouvir de mim que você tem que emagrecer, olha, Lucas, todo mundo sabe que tem que emagrecer. Aliás, todo mundo já teria perdido peso se pudesse. Então, você precisa de um auxílio, não tem jeito. E quando a gente está ali, a gente vê com a sua conduta ali que não é simplesmente emagrecer, né? As pacientes têm vindo saudáveis. E, assim, pode parecer piegas, mas não, elas têm vindo saudáveis. Então, assim, essa abordagem psiquiátrica, que eu acho que é muito importante em certos casos, né? Essa abordagem de aprender a comer ali, ela vai fazer com que no pós-operatório você tenha um resultado bom. Então, o paciente chega no meu consultório madura. E chegar maduro faz muita diferença. Elas já sabem se cuidar. A gente já falou isso várias vezes, mas eu vou repetir isso aqui em vários podcasts que a gente for fazer. A cirurgia plástica, ela é a celebração. Eu já aprendi. Aí, ó. É a cereja do bolo. Isso, a cereja do bolo. É a celebração do autocuidado. E o que você faz com os pacientes, Lucas? Você faz
autocuidado. Você não faz emagrecimento, não é isso? Perfeito. Assim, a intenção que a gente tem na nutrologia dentro da clínica é oferecer para o paciente a melhor opção de tratamento possível. E quando eu digo melhor opção de tratamento, não estou falando de subir na balança e emagrecer. Hoje, mais cedo, eu atendi um caso interessante, conversando sobre a proposta de perda de peso em 6 meses. A gente definiu uma porcentagem como meta. Em geral, ali a gente trabalha dentro das metas de 10 a 15% de perda de peso em 6 meses. A gente considera um bom resultado, porém, sem perder massa magra. Essa é a parte difícil demais. Exatamente. Né? E é isso que eu friso muito com os pacientes, porque a paciente virou para mim e falou assim, não, isso daí eu perco em 3 meses. Eu já fiz dietas que eu perco isso aí tranquilamente em 3 meses. Aí eu falei para ela, mas eu não quero. Olha. Eu quero que você perca peso devagar, porque se você perder peso muito rápido, o que vai acontecer é que você vai perder massa muscular associada. Nem se fizer crossfit? Nem crossfit, nem bariátrica. Nem bariátrica. Comparativo interessante com a cirurgia bariátrica. Por favor, não estou fazendo crítica à cirurgia bariátrica. Eu acho que é um tratamento maravilhoso e que salva vidas. Eu sou um grande protetor nesse sentido da cirurgia bariátrica. Acho que quando bem indicada, para casos bem indicados, ela é o melhor tratamento e aumenta a expectativa e qualidade de vida. Mas veja bem, o que acontece na cirurgia bariátrica? Você tem uma cirurgia que pode ser puramente restritiva e você pode ter uma cirurgia que seja restritiva e desabsortiva, né? Mas nos 2 casos, o grande objetivo é que o paciente perca peso. Só que você vai ter uma perda de peso acelerada. Você vai ter uma grande perda de peso num curto espaço de tempo. Isso vai fazer com que aquele paciente que ingeria, por exemplo, 3, 4 mil quilocalorias por dia, hoje ela não vai conseguir ingerir 800 a 1.000 quilocalorias. Então você vai ter uma restrição muito grande. E o que a gente pega muitas vezes, eu tenho atendido pós-operatórios tardios de cirurgia bariátrica, é que tem pacientes que perderam um grande volume de massa muscular. Porque dentro desse período do emagrecimento, eles não tiveram um acompanhamento adequado. Sim. Com nutrólogo, com nutricionista, uma preocupação em relação a não ter a sarcopenia associada. Então a gente pega pacientes hoje de 30 e poucos anos, já com sarcopenia. Que é a perda de tecido muscular. Tecido muscular, exatamente. Né? E aí algumas pacientes, eu até atingi pacientes de 40 anos, com osteopenia, paciente que tem perda de massa óssea. Que é muito importante. E isso pode acontecer na mulher depois da menopausa e tudo mais, sim, mas uma paciente jovem, pós-bariátrica, falta de acompanhamento e de orientação. E a culpa não é da paciente. O médico, muitas vezes, ele culpa os pacientes, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente tem que parar com isso. Porque o paciente não veio na consulta, que o paciente não fez isso, o paciente não fez aquilo, o paciente... Tá, mas será que a gente está sabendo vender? E quando eu falo isso, eu falo para os residentes, falo para os internos. Você é um vendedor. Vendedor de saúde, né? Se você não mostra para o seu paciente que aquilo é importante de fato, se eu falo para o meu paciente que a pressão dele de 15, 16, não, isso aí tá bom para você, 15 tá bom. Tá bom. A meta de controle pressórico é de 15? É o achismo, né? É o achismo. Então, assim, a gente procura dentro da clínica fazer o melhor nesse sentido. E aí a gente consegue os melhores resultados. Uma perda de peso gradual, junto de uma reeducação alimentar, e esse termo até soa um pouco antiquado, né? Uhum. A gente gosta de falar de mudança de estilo de vida, né? Uhum. Porque não é só alimentação. Sim. Pessoa, o autocuidado como um todo. E aí, eu concordo plenamente com o que o Cadu sempre fala, assim, quando o paciente procura a cirurgia plástica, é porque já fez todo o restante, né? Sim. Então, se o paciente procura para uma lipo, Cadu, tem como emagrecer com a lipoaspiração? O que eu falo isso direto aqui no YouTube mesmo. Tem como emagrecer. Sob um excesso de lipoaspiração, sob risco de vida. Então, vou te dar um exemplo, Lucas. A gente consegue tirar aí, eu coloco como máximo de retirada 5% do peso corporal de gordura, tá?
Mas é máximo. A gente trabalha com máximo? Nem sempre. Né? A gente não deve trabalhar com máximo. Né? A gente chega ali próximo e a gente já fica cabreiro. Se o seu paciente perder 5% do peso corporal, e ele está obeso, excesso de peso, bem importante, ele vai sair disso? Com a lipoaspiração é difícil, né? Muito difícil. Por isso que a gente fala aqui, a lipoaspiração faz alguém emagrecer? Faz. Do jeito que deveria ser, do jeito que realmente vai melhorar? Então não. Então tem que ficar na sua cabeça. Lipoaspiração não é para emagrecer e ponto. O que você perdeu ali foi em certas regiões bem interessantes que aumentaram as curvas, né? Então assim, lipoescultura, eu amo essa palavra. Exatamente porque a gente faz uma redistribuição. Então, eu não estou pegando um paciente que está com excesso de gordura. Eu tô pegando um paciente que tem gordura que está mal distribuída. Então, está faltando gordura no bumbum, está sobrando gordura no colote, né? Eu ia falar aqui de quem sobra gordura no colote, depois eu apanho. Mas é isso que eu escuto em casa, tá? Não sobra não, mas é isso que eu escuto em casa. Imagina se você fosse uma mulher aí, você que é uma mulher, você fosse casada com um cirurgião plástico. Imagina, eu sei que você fica falando assim, nossa, eu ia ser muito feliz, né? Mas eu não faço o que a esposa de um cirurgião plástico aí quer. Por quê? Porque o que ela quer não tem indicação. Porque ela só vê indicação para me irritar. A verdade é essa. Ela nunca quer fazer a cirurgia que eu quero, só a cirurgia que ela quer. Você conhece alguém que é assim? Você conhece também, né? Você que é casado, você sabe como é que isso funciona. Sim, enfim. Mas me conta essa história de lipoescultura. Por exemplo, vamos entrar em polêmica? Vamos, claro. Você pega uma mulher, que é a maioria do seu público, vamos colocar aqui uma paciente protótipo, né? Uma mulher que faça muita atividade de musculação ou crossfit, enfim. Existe uma lenda, digamos assim, de que essas mulheres que fazem muita atividade física envolvendo força, musculação, crossfit e tudo mais, ficam com um corpo mais masculinizado. Ficam mais quadradas. Não sei. Então deixa eu te colocar na enrascada. Coloca. Ixi, ainda tem mais coisa? Mais coisa. Só que a gente sabe que, independente da dieta que essa pessoa vai seguir, independente do quanto exercício ela vai fazer, a mulher, a maioria delas, sempre vai ter uma insatisfação com o corpo. Uma gordurinha aqui, uma coisinha ali. E aí te procura uma mulher que, do ponto de vista físico, está muito bem, bioimpedância impecável, IMC na meta, massa muscular perfeita, e que tem uma queixa, Cadu, de que está quadrada. Quadradinha. Está quadrada. Se for o abdômen com aqueles gominhos quadrados, não, bom demais. Sem cintura, reduzir o volume do glúteo e tudo mais. Então vamos lá. Você falou de lipoescultura. Tem algum outro termo? O que você pode fazer por essa pessoa? Excelente. Porque a galera do CrossFit lá do Cross UFV esteja me escutando, né? Porque assim, tem muita coisa legal para falar sobre isso. E o professor Arlindo também, que é meu professor de Muay Thai, que ele esteja ouvindo isso também que eu estou falando. É o seguinte, Lucas. O nosso corpo, a gordura que a gente tem, ela dá, sim, curvatura. Então, ela dá curvatura. O paciente que emagrece muito, ele perde curvatura? Bom, depende do corpo dele. Tem corpos que respondem com perda mais de bumbum, com perda mais de barriga, né? O sonho é perder barriga e não perder bumbum. Exatamente. Mas é impressionante como é que um paciente que entra no consultório, e que é bem importante, é esse paciente que é magro, principalmente mulheres, tá? E tem aquela barriguinha por fora. Porque os homens, eles têm gordura por dentro, né? A gente está aqui generalizando, mas na prática a gente consegue realmente buscar mais gordura ali dentro do abdômen do homem, e às vezes a lipo não faz tanto efeito. E a mulher não, até ela tem aquela gordura ali fora. Mas um dos pacientes que eu mais tenho é esse paciente muito magro, que fala que come e não consegue engordar. Eu tenho vontade de pegar o pescoço, mas eu acho que é legal. Né? Como é que alguém come, gente? Não é capaz de engordar? Eu falei, eu vou te ensinar, eu consigo rapidamente ensinar. Mas enfim, eu pego essa paciente e ela, por ser muito magra, ela não tem bumbum. E às vezes ela tem uma gordura mínima na lateral, uma gordura no abdômen, porque ela não malha direito e eu uso aquela gordura para tirar de um lugar e colocar no outro. Esse é o paciente da plástica da lipoaspiração, que é maravilhoso.
E esse paciente que malha muito e que não tem curva, ele também é um paciente muito interessante para fazer a lipoescultura. Aí você fala comigo assim, Cadu, uai, mas que gordura é essa? Que gordura é essa, Cadu? O paciente que malha muito, a mulher tá forte, ela tá sem gordura aparente, percentual de gordura baixo, né? Você tem mulheres aí com 15%, 14% de gordura muito e vai te procurar, falar assim, doutor Cadu, tô quadrada. Eu acho a gordura, pode ficar tranquilo. Tem como dar uma curva? Tem como fazer uma lipoescultura mesmo assim? Se você tem 15% e passa para 10%, você continua magra e eu acho a gordura para colocar no bumbum. A verdade é que lipo é para paciente magra. Nós vamos falar ainda hoje, é claro, Lucas, de hormônio, né? Porque aí o hormônio, ele realmente consegue fazer isso, ele masculiniza. Mas para a gente terminar de falar sobre isso, assim, eu acho que o paciente que malha muito, ele tem que buscar uma proporção. E olha que loucura isso. A gente tem andado aí com a LipoHD e eu tenho muitos conceitos de LipoHD na minha prática, né? Tem algumas curvas, né, algumas marcações do abdômen, da parte central, da parte lateral dos dois músculos reto-abdominais. Uma que vem ali da lateral mesmo, né, assim, da barriga, da parte superior para inferior. Essas marcações, elas são muito interessantes. Mas o fato é que às vezes se vende uma coisa que não existe, né? Você consegue imaginar, Lucas, por mais que a gente fosse magro realmente, sei lá, homem, a gente 15% de gordura corporal, tudo bem. A gente tivesse uma barriga trincada, com um braço cheinho, com uma perna cheinha. Então tem visto aí na rede social, o cirurgião tira uma foto, coloca lá a paciente antes, depois ele não tira a foto da paciente inteira, né? Ele tira da barriga, deixa lá. E aí você vai ter uma barriga super malhada e um bumbum cheinho, e as costas mais ou menos, e o braço, e a coxa. O braço daquelas tia batedeira de bolo, né? Exatamente, forte. É forte. Você aperta assim. Mas assim, tem essas coisas, e até para fazer um esclarecimento, Lucas, a gente teve uma mudança assim, em relação à publicidade médica, uma mudança que eu acho interessante pra caramba. A gente vai começar a trabalhar mais com fotos de pacientes, mas a gente tem que lembrar uma coisa que é o seguinte: primeiro, essa mudança, ela está sendo gradual e ela tem uma data para começar, tá? Essa data não é hoje. Então, a gente não vai colocar até que a gente tenha certeza que pode, né? Claro. E aí, você tira a sua própria conclusão, que é se agora não pode, se não podia agora, não podia antes, quem tem agora e antes vamos guardar isso pra gente. E uma outra coisa que eu quero falar, e eu quero que todo mundo preste atenção no que eu vou falar. Quando você, Lucas, tem um paciente que quer operar, ele vai no Instagram do colega e aí tem lá fotos de antes e depois. O que significa aquilo? Significa o que ele pode fazer com você ou o que ele pode fazer no geral. E aquela paciente em específico tinha aquele resultado. É difícil, né? Aí a gente tem que ter muita calma para fazer essa análise. Primeiro, pode ser um catálogo. Exatamente. A paciente não olha, é um catálogo, né? É um catálogo. A paciente olha e fala assim, doutor fulano consegue fazer isso aqui virar isso daqui. Veja bem, isso pode ser bom no sentido de esclarecer resultado, no sentido de mostrar capacidade do colega, no sentido do que pode ser feito, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. Você já pensou se a pessoa olha e acha aquele serviço ruim? Isso acontece. A pessoa olha e fala, não, mas aqui tá feio, viu? E eu não queria isso aqui pra mim, não. E mais importante, e o pensamento do, se ele fizer isso em mim, ou se ela, o cirurgião plástico, fizer isso em mim, tudo bem. Mas se eu soubesse que no meu corpo não dava para fazer isso, eu não faria a cirurgia. Só que tá lá, né? Não é promessa de resultado? Não é. Mas assim, a gente tem que pensar bem no que é que aquilo representa pra gente. E aí, Lucas, eu queria te contar qual que é a minha estratégia em relação a isso, que eu acho justa com os pacientes. Bom, se você vê uma foto e acha ela boa, e você vai poder ver no meu consultório, eu não fico divulgando em rede social, até que possa, mas lá no meu consultório eu tenho, as pessoas gostam, enfim. Você tem a impressão que o cirurgião tem uma capacidade, tem um treinamento. Mas, se você lê e ouve os depoimentos que as outras pessoas têm, você entende que o cirurgião é capaz de atingir aquilo que elas desejaram.
E eu te pergunto, você quer saber se o cirurgião sabe fazer uma coisa bonita ou você quer saber se ele tem tornado os pacientes dele mais felizes, tipo você? O que você acha? Essa questão da avaliação é muito importante, né, Cadu? Porque cada pessoa vai ter a sua percepção e a sua avaliação. Se você tem uma paciente que faz um procedimento com você e fala assim, eu indico para qualquer pessoa porque eu fiquei muito satisfeito. É o diferencial. Isso faz uma alegria na gente. E hoje, a internet, as redes sociais, mas o Google também, enfim, eles proporcionam esse tipo de exposição e que pode ser arriscada, tá? Quando você coloca seu nome lá no Google, você está exposto. Nem sempre as pessoas gostam do serviço. E se você for unanimidade, é até meio estranho, né? Você tem que ter alguém que não gosta, gente. Você já foi cortar cabelo, às vezes você não gosta. Francesco, eu amo corte, tá? Mas nunca deixei de gostar. Já retificou antes, né? Se você fosse num cabeleireiro em Belo Horizonte, há 10 anos atrás, como eu fui um dia, aí você não gostaria, você coloca lá, né? Mas o fato é que se você vê um médico que tem lá, sei lá, 95% das avaliações dele boas, você entende que a chance dele fazer o que você quer é 95%. Ainda bem que ele não é 100%, porque senão se você acreditar que ele tem 100% das avaliações positivas, nenhum tem um viés. Profissional em nenhuma área, falando nem de medicina não, nenhum profissional em nenhuma área tem 100% de satisfação. Nem o famosão. Não, nenhum. Nem o advogado, nem o dentista, nem o médico, nenhum. O prefeito? Eu não sei. O presidente? Não tem. Eu sei não também. Tem. Assim, nenhum profissional de nenhuma área tem 100% de aprovação. Isso é óbvio. Agora, você procurar o que tem o maior índice de aprovação e que tem história e que tem tudo isso, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, o Google é muito fácil. Sim, se eu quero ir no fulano de tal, coloco o nome lá. Quantas avaliações tem? Deixa eu ler os comentários. Então você vai lá e escreve cirurgia plástica viçosa. Pronto. Quero ver os comentários. Quem não gosta de ler comentário na internet? Sem dúvida. E assim, Lucas, você lê um negócio tipo assim, poxa, esse médico mudou a minha vida. Ele me deixou, ele me recebeu bem do início até o final. Ele fez exatamente o que eu pedi para ele. Não, cara, se eu ler isso, eu vou, né? Não tem como eu não ir, porque assim, eu fico pensando, se alguém um dia falar mal dele, quem será que está contando? Será que alguém vai lá para poder ler um negócio desse e falar assim, não, a pessoa colocou isso aí só porque, sei lá, ele deu um desconto, um negócio assim. Né, assim. Então, muito importante, né? Eu quero lembrar isso e eu estou deixando lá uma aba no meu Instagram exatamente para isso, Lucas. Então lá tem uma aba de depoimentos. A gente tem uma outra aba lá que é do YouTube, onde a gente vai mostrar os vídeos que a gente faz no YouTube. Eu tenho mais de 120 vídeos já no YouTube. E lá também tá todos os comentários que as pacientes fazem do que a gente fala. A gente vai lá pro YouTube para ensinar as pessoas cirurgia plástica. Eu tô lá para, se você fizer comigo, vou ficar muito feliz. Se você fizer com outro cirurgião, que você possa perguntar para ele o que eu tô te pedindo para perguntar. Exatamente. Você tem uma pessoa que te segue lá do Maranhão, lá do Ceará, lá do Amazonas. De onde você veio lá? Como é que chama a cidade? Você tá falando você vai contar essa cidade pro pessoal, gente. A Grande Aragarças é uma metrópole, né? A Grande Aragarças. Você já ouviu falar em Barra do Garças? Barra do Garças, sim. Então, Barra do Garças fica na Grande Aragarças, na região metropolitana. Entendi. Tá quase entendendo? Ali também, do lado assim de é igual Ponte Nova fica na região metropolitana de Viçosa? É verdade. Gente, não ouve isso não. É mentira, viu? Você, meu paciente querido de Ponte Nova. A gente ama vocês, viu? Em breve a gente vai estar aí, inclusive, fazendo consultas, tá bom? Spoiler. Posso contar antes não, né, gente? Não, mas enfim, quando a gente pensa nisso, essa questão de avaliar o profissional, isso realmente é muito importante. E, óbvio, a gente não é contra antes e depois. Outras áreas já estão muito mais à frente nesse sentido, né? A odontologia, principalmente, faz muito procedimento e posta antes e depois e tudo mais. Mas sempre é bom a gente realizar essa noção do senso crítico. Quando você fala de educar o paciente, de levar informação, faz toda a diferença. Se a pessoa busca um cirurgião plástico lá no Maranhão, com as informações que você já entregou para ela, em todos os sentidos, de pré, pós-operatório e tudo mais, o senso crítico desse paciente na hora de avaliar um cirurgião é completamente diferente. E assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você está dando aula de medicina de graça na internet?
Não é isso, não. Eu acho que a informação está à disposição das pessoas. E quanto mais bem informado é o paciente, e eu falo muito sobre isso, quanto mais bem capacitado ele está no autocuidado em relação ao tratamento, maior é o resultado. Ô Lucas, a gente está aqui, nós dois, cara. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: a gente tem muito prazer em estar aqui, tá, gente? Assim, muito prazer mesmo. Cada dia é melhor, né? Fazer o podcast. Mas assim, a gente tem que pensar que a gente está aqui para gerar informação de qualidade. E eu quero que você entenda o seguinte: a gente não fica... A gente tem responsabilidade. Então, assim, se alguém vai para a internet falar, o Lucas tem o Instagram dele lá, Dr. Dr. Lucas Messias. @ Dr. Lucas Messias. @ Dr. Lucas Messias, anota aí, mas vai estar aqui na descrição. Aqui, tá? Você vai ver lá que o Lucas, ele faz provocações, inclusive. O Lucas é alguém que, assim, ele tira do senso comum, né? E eu acho isso maravilhoso, porque, assim, você fica ouvindo aí, todo mundo falando, e você engole aquilo, né? O Lucas, eu sei, eu vivo parte da vida com ele aí, né? Com história, etc. Não muito, né? Não, calma. Toma uma cerveja de vez em quando, né, Lucas? Vamos mais vezes. Esse pessoal do Centro-Oeste, vocês não tomam cerveja com eles não, tá bom? Porque eles não sabem beber não, tá bom? Mas enfim, é porque é muito quente lá, eles morrem de sede. Não é não, Luquinha? É verdade, a gente aprende no outro ritmo. No outro ritmo, exatamente. Faz churrasco, gente, nossa, tem que ver o churrasco desse homem. Imagina o seguinte: você traz o cara na sua casa pra ele fazer o churrasco. Isso aconteceu ou não aconteceu? Pode me convidar de novo. Vou chamar. Pode deixar. Mas leva a carne também, que aí eu não preciso fazer nada. Que dia? Brincadeira. Mas enfim, a gente tá aqui pra poder falar o que a gente estuda, né, Lucas? Assim, quando eu falo que eu fico muito com ele, que eu sei que ele tá estudando consultório, impressionante. E aí, é um negócio que dá medo, né? Hoje nós estamos em outubro de 2023. Você já pensou, Cadu, que tudo que você fala e é postado na internet vai estar disponível a vida toda? É tipo antes e depois, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque isso daqui é muito sério. Isso daqui é a nossa reputação. Isso daqui é o que nós somos como profissional. Então, as pessoas, elas vão lá brincar, falar bobagem. Também. É uma diversão, é muito prazeroso. Nós somos felizes, né, Lucas? Claro. Nós somos muito felizes. Mas você quer ver uma coisa que eu adoro, Cadu? Que a maioria dos médicos corre, e eu adoro. Paciente e acompanhante chato. De verdade. Acho que você vai pro céu primeiro. Não. Sabe por quê? O médico comum, geralmente, ele corre do paciente chato, do acompanhante chato. Vamos trocar a palavra chato por exigente. Chato. Chato. O que é o chato? É exatamente isso. A pessoa que é correta, a pessoa que é exigente, a pessoa que quer saber em detalhes, ela é considerada chata no Brasil. Infelizmente, isso é cultural. Se você é um consumidor, chega numa loja para fazer uma compra de uma televisão, por exemplo, e aí você exige do vendedor que ele saiba quantas saídas HDMI tem no aparelho, se é compatível com Wi-Fi, se tem um som estéreo tal, se dá para fazer uma projeção com celular, um espelhamento. Quanto mais você vai perguntando ao vendedor sobre o produto, mais você se torna um consumidor chato. Mas você é chato? Não, você tá querendo não errar na sua escolha, né? Exatamente. E impossível. Eu atendi na semana passada, a gente operou uma paciente, colocou uma prótese, né? E ela foi em todas as consultas dela sozinha. Na última consulta, os pais dela foram. Ela é um pouco mais nova, enfim. Os pais dela foram. E o pai dela começou a me perguntar tudo, cara, tudo. E ninguém tinha perguntado ainda, sabe? Aí ela falou assim: nossa, pai, deixa de ser chato, fica perguntando tudo. Eu falei: ai, que bom que você pergunta, sabe? E eu entendi no final de tudo que ele não sabia o que ia acontecer. E isso é muito ruim, porque assim, às vezes o paciente ele acha que tá tudo bem, então ele não pergunta, né, Lucas? E assim, no final de tudo, aquela informação que ele não conseguiu receber é a informação que vai fazer toda a diferença no pós-operatório. Não, e eu, como médico, também sou um médico chato, porque eu cobro também dos pacientes. Também. Então, assim, o paciente, o acompanhante que é muito exigente, que é esse cara e esse acompanhante chato, na verdade, a chance de haver adesão ao tratamento, a chance de ter segmento, de fazer tudo que a gente pede em termos de atividade física, plano alimentar,
medicação e tudo mais, ela é muito maior quando o paciente é exigente. Sem dúvida. E aí, ele é exigente com ele mesmo também, né? E aí tem um grande amigo meu, Dr. Thales, um colega meu de turma, ele fala que médico bom cobra muito. Mas não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não. Ele cobra muito do paciente. Sem dúvida. Porque ele entrega muito. E aí é uma frase repetida, né? Quem dá muito, cobra muito. Então, todas as pessoas que entregam muito, cobram muito de volta. Então, assim, o paciente chato, ele não me incomoda. Parece loucura, mas o médico, de uma maneira geral, ele tenta passar. Ele encaminha, ele passa pro outro, fala assim, tô te mandando, tal, não sei o quê. Cara, se a gente conseguir resolver os problemas mais difíceis e se a gente conseguir entregar resultado e mudar a vida desses pacientes mais difíceis, é aí que nós vamos ter o destaque. É aí que nós vamos ter o diferencial. O diferencial é fazer o que poucos conseguem fazer. Mas isso, a consulta tem que ter um tempo certo, né? Então, assim, consultas de 20, de 30 minutos para esclarecer um pré, um pós-operatório, um tratamento certinho. Não, a gente tem um plano de emagrecimento, plano alimentar para você. Será que dá para fazer isso em meia hora? Não. A minha agenda já é de hora em hora, naturalmente. Assim, é impossível. É impossível, por exemplo, numa primeira consulta, você saber da vida pessoal, e é muito importante, né? Como é que você vai entrar de vez na vida da pessoa sem saber quantos anos tem, se tem filho, se não tem, qual é a profissão, qual é a situação financeira atual. Vou te dar um exemplo que acontece muito no meu consultório. A gente tem uma paciente, por exemplo, que teve filho com 18 anos, né? 18, teve um segundo com 20, a mama caiu muito. Então essa paciente vai procurar a gente com 33 anos. E essa paciente, ela tem duas formas de enxergar as coisas. Ou ela é um paciente que está com a família definida e ela quer só se sentir bem ali com a mama, para o marido ou para ela, né? Afinal de contas, é muito jovem, Sim. né? Ou então ela quer ter a mama que ela nunca teve. Porque quando a mama começou a aparecer, ela tinha 18 anos. É verdade. E ela perdeu. Então, quando ela está com 33, ela quer colocar o silicone ou simplesmente para olhar no espelho e se sentir bem, ou para colocar a roupa sem sutiã, ou para ir pro clube e colocar uma roupa que ela nunca teria condição de usar. Mas o que eu preciso saber da paciente? Qual que é a visão que ela tem dessas coisas? Eu preciso saber, por exemplo, tem essa questão da idade, ela conta demais. Então, a gente tem pacientes depois dos 40, 50 anos que eles têm uma condição, vou dizer, uma condição psicológica, mas de amadurecimento maior. E aí a visão do corpo deles é, eu só queria me sentir bem na frente do espelho. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem pacientes que vão fazer mastopexia. Essa cirurgia é uma cirurgia que dá uma cicatriz maior. Ou a cicatriz em T, hoje o pessoal tem feito em L, ainda não vi nenhuma vantagem, mas enfim, o pessoal tem feito hoje... A mastopexia levanta a mama. Isso, é a mamoplastia que levanta a mama, né? E a gente tem pacientes, por exemplo, que tem a mama muito caída com 20 e poucos anos. E eles têm a mama, principalmente porque é grande. E eu preciso explicar para a paciente que ela vai ter uma cicatriz e que se ela não é casada, se ela não tem uma vida já com uma pessoa que está mais próxima dela, casar, etc., ela vai ter que mostrar essa cicatriz para pessoas que ela não conhece. E na prática isso é uma coisa que leva a insegurança. Né? Mas eu coloco para elas também. Mas talvez se você for mostrar com a mama muito caída, você vai ficar mais incomodada ainda. Mas eu vou te mostrar a cicatriz, vai ver mais cicatrizes desse tipo, principalmente em artigos médicos, eu acho que é bem legal, que lá no artigo médico, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem uma revista, não sei se você sabe isso, Lucas. Não sei. A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá tem mama bonita, mama feia, mama que deu errado, mama que o resultado foi surpreendente. Por quê? Porque é o médico conversando com outro médico falando, olha, essas coisas acontecem mesmo. Esses artigos, eles... Não é o catálogo da rede social. Não é o catálogo da rede social. Esses artigos, eles são de acesso liberado para qualquer pessoa, tá? E lá as pessoas vão entender qual que é o resultado da mamoplastia. Aí você vai ver a cicatriz e pensar assim, será que eu me importo com essa cicatriz? Ou será que eu vou deixar minha mama caída até eu amamentar e ser casada? Porque depois de casada é um pouco mais fácil ter uma cicatriz, né? Não estou falando que assim, você vai ficar com a mesma pessoa pro resto da vida,
Mas é claro que ali é uma perspectiva de ficar com uma pessoa a mais, né? É muito mais intimidade, muito mais parceria, né? Sem dúvida. Então, assim, isso que você falou, dado, idade, condição social, tudo faz muita diferença. E nos seus pacientes também é a mesma coisa, né? Com certeza. E você falou de pacientes de 40, 50, 60 anos. Mamoplastia, por exemplo. Qual a idade que você acha que poderia ser contraindicado mamoplastia? Chega lá minha avó. Tô brincando, viu, vó? 89 anos de idade, prestes a completar 90 e tem interesse de fazer uma mamoplastia. Um exemplo, obviamente, que não vai acontecer, mas assim, existe uma idade limite? Existe uma recomendação nesse sentido? Conta pra mim. Sua avó, se ela tivesse jejum, a gente fazia à tarde. Brincadeira, minha gente. Muita brincadeira. Olha só, o que acontece na prática? Não existe idade limite para fazer cirurgia plástica. Tem paciente de 50 anos que tem muito mais saúde que paciente de 30, né? Verdade é essa. Aí eu acho que eu tenho mais pé atrás do paciente de 30 do que o de 50. Tem paciente de 70 que tem saúde melhor do que o de 50. Eu vejo meu pai. Meu pai é um cara que se cuida muito. Está com 70 anos agora. Aliás, faz em breve 70 anos, super bem. Então, assim, a gente precisa pensar, e tem paciente de 50 que está muito mal já, né? Muito excesso de peso, tem hipertensão, diabetes, parará, né? Assim, esse paciente não é bom para cirurgia plástica. Eu tenho paciente de 35 anos que, assim, toma 10 remédios. Então, esse é o paciente que não pode fazer cirurgia plástica. Sim. Mas a idade em si não é um limitador. E foi uma coisa que a gente conversou com a Camila, né? E a Camila concordou com a gente. Porque, de novo, quando a gente fala no conceito de super idoso, a gente está falando de uma pessoa que é plena e que talvez esteja mais plena naquela hora ali do que anteriormente, né? E eu tenho um exemplo claro disso, já falei aqui para vocês também sobre meu pai, mudou radicalmente o estilo de vida aos 45 anos de idade. Você tem chance ainda. Pois é, mas assim, ele tinha 3 filhos? Na terceiro filho. No terceiro, né? Quando minha irmã nasceu e tudo mais, ele estava bem acima do peso, sedentário e tudo. Teve uma conversa de pé de ouvido com um médico amigo dele, que leu para ele o prognóstico, que não era bom, em termos de risco cardiovascular e tudo mais. Mudou radicalmente o estilo de vida. Seu pai não chama Cadu, não, né? Não. Já comecei a achar que eu era seu pai. Pô. Não, o pessoal brinca comigo, fala assim, seu pai corre 10 km por dia e tudo mais e tal. Eu falei, não, mas começou aos 45, eu tô no 33 ainda, dá tempo. Dá pra segurar, né? Brincadeira. Mas assim, essa questão de idade, existe um preconceito também, né? Fala assim, a velhinha tá assanhada, tá querendo botar silicone com 60 anos, porque fulano... E aí você fala um negócio muito interessante, às vezes a pessoa não teve a oportunidade. Sim. Antigamente, então, que haviam casamentos aí com 15, 16 anos de idade, a mulher estava ainda em fase de desenvolvimento de mama e tudo mais, e aí já vinha um filho, 2 filhos, 3 filhos, e daí para frente, assim... As mulheres dessa fase, de 50, 60 anos de hoje em dia, ainda são mulheres que não tiveram a oportunidade de se verem bonitas. Elas falam o seguinte, Lucas, lá no consultório eu escuto direto. Eu já cuidei de 3 filhos, agora finalmente eu posso cuidar de mim. Né? O meu caso, assim, eu vou ter, quando o Matheus fizer 20 anos, eu vou ter 60. Então vai ser um pouquinho diferente. Mas hoje a gente tem mulheres de 45, 50 anos que estão, né, com a família... feita, as crianças, né, já estão na universidade, etc. E essa hora é a hora que ela tem que olhar para ela mesma. Assim, nossa, será que minha vida acabou? A Camila falou isso aqui várias vezes. 40 anos né, eu me sinto muito jovem ainda, né? Então, assim, eu acho que tem que lembrar disso, né? É muito importante. Sem dúvida nenhuma. A questão que a gente tem que tirar o preconceito. Acho que nesse ponto. E aí, aproveitar um gancho interessante aqui, em relação ao Outubro Rosa, né? A gente está aí em pleno mês de outubro e a gente fala muito aqui de cirurgia plástica. A André postou um vídeo essa semana também sobre essa parceria, né, da ginecologia, que é uma área clínica e cirúrgica, né? Sim. Existe aí, Cadu, você tem algum tipo de experiência para você contar para a gente sobre reconstrução de mama, pós-tumor de mama? É uma coisa que a gente precisa de abordar mais esse assunto, né? A gente precisa de evoluir nesse sentido. Às vezes as pessoas acham que é só estética. A cirurgia plástica ela é muito maior do que a estética, né? A cirurgia plástica ela muda a vida das pessoas. E especialmente depois de um momento como esse,
A gente vê na internet muita gente dando o seu ponto de contribuição. Eu já vi muita questão de, depois da cirurgia reconstrutora, tatuagem de mamilo e areola para fazer reconstrução. Conta para nós uma historinha dessas, porque eu acho que nesse momento vai mexer com muita gente, né? Lucas, assim, eu fiz 4 reconstruções de mama nos últimos 2 meses. Por que eu não faço mais? Porque talvez as pacientes não cheguem em mim. E eu falo isso porque, assim, você que vai, né, receber essa notícia horrorosa, a primeira coisa que você tem que pensar é a sua saúde, né? E eu falo que, assim, o oncologista, o mastologista, ele está preocupado com a sua saúde. E, às vezes, ele está tão preocupado com a sua saúde que talvez ele não consiga te oferecer uma reconstrução. E assim, dá para entender, né? A gente fica preocupado com a nossa saúde. Você está com tumor, a única coisa que você quer fazer é ficar livre, né? Mas tem alguns médicos e principalmente tem alguns pacientes que falam, mas eu não tenho condição de fazer reconstrução. Eu te falo, eu adoro fazer reconstrução de mama. Eu acho uma cirurgia muito mais difícil que as estéticas. É um desafiador você pegar uma coisa que não tem nada, que vai ser retirada completamente e tentar fazer ela parecer com uma coisa que está lá pronta desde que o paciente nasceu. Vou te contar um caso de uma paciente que a gente operou na semana passada, né? Que é uma paciente que, assim, ela recebeu a notícia, é uma paciente incrível, tá, Lucas? Ela recebeu a notícia, ela tinha tido um falecimento dentro da família muito próximo à notícia, ela recebeu a notícia. Ontem eu estava conversando com ela, eu falei, nossa, o seu humor, a sua capacidade de lidar com isso é impressionante. Ela falou, não, Cadu, não é bem assim, né? Eu sofri muito, chorei muito, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas eu falei, mas você chegou em mim antes de ser operada, de retirar o câncer, com a cara de uma paciente que estava forte, né? Então o que a gente fez, Lucas? A gente combinou como mastologista de a gente entrar junto na cirurgia e colocar um expansor. O que é isso? É uma prótese vazia. Porque a pele ela não aceita uma prótese cheia, porque não cabe. Uhum. Então a gente colocou o expansor junto da cirurgia e foi enchendo. Quando isso encheu completamente, a gente foi lá e fez uma segunda cirurgia, que foi na semana retrasada ou passada, enfim. E a gente colocou a prótese. E a gente aproveitou e refez a outra mama. Levantou e fez uma cirurgia estética. Não é estética não, tá? O plano de saúde cobriu. Mas a gente fez uma adaptação. O paciente está super feliz, Lucas. E assim, eu falo que eu vejo esses pacientes muito tristes no início e muito felizes no final, né? Finalmente minha mama tá linda, tal, e além disso, eu tô livre do câncer. E essa reconstrução simboliza uma vitória, né? Sem dúvida. Maior do que estético, eu acho, sinceramente. Né? A nossa formação como cirurgião plástico, isso é impressionante. Pouca gente sabe disso. É 75% reconstrutora e 25% estética. Então, a gente foi formado para fazer cirurgias reconstrutoras. Eu, inclusive, te falo, Lucas, quando eu tenho problemas em cirurgia, um tecido que morreu, uma cicatriz que abriu, se alguém acha que não acontece isso comigo, acontece. Eu sou muito sincero, né? Eu tenho certeza absoluta que acontece com todos. Eu me sinto muito à vontade em resolver, porque eu tenho formação reconstrutora. Então, eu vou lá e refaço o que for necessário, né? Então, assim, o cirurgião plástico que consegue mexer com cirurgia reconstrutora, ele tem uma vantagem muito grande. Muito bem. Agora, estou mais admirando ainda o tocador. Ô, Lucas, eu tinha uma pergunta para te fazer, que eu vou olhar, tá? Senão você vai brigar comigo. Olha... vamos lá. Não é polêmica, não, né? Mais ou menos, assim. Assim, a gente fala muito de odontologia com você. Por quê? Porque é um espaço que a gente tem que fazer, é muito importante para mim, né? E é um espaço que tem muita coisa... incomum, né? Duvidosa. Não, tem muita informação duvidosa, né? Então a gente tem que falar. Mas eu queria que você faça um pouquinho da parte de nefrologia. Você trabalha aqui na hemodiálise, trabalhou em muitas hemodiálises já, né? Goiânia, enfim, até muito maiores do que aqui de Viçosa. Eu tenho certeza que você viu várias dificuldades para lidar com esse paciente que tem a doença renal. Eu queria saber qual que é a maior dificuldade que você tem em relação a esses pacientes. O que você vê de mais importante? Essa é uma pergunta difícil, hein, Cadu? Mas eu tô afim. Só para lembrar, isso aqui fui eu que escrevi, gente. Não foi ele, não. Eu fiz de sacanagem mesmo, tá? Não, vai lá. Veja bem. A clínica de hemodiálise do Hospital São João Batista é a 7ª clínica de hemodiálise que eu trabalho na minha vida, né? Então, desde a residência de clínica médica, quando eu decidi fazer nefrologia, eu comecei a frequentar uma clínica de hemodiálise em Itaperuna, que é a clínica do Hospital São José do Avaí de lá. Inclusive, Dr. Humberto, grande abraço, meu mentor
a fazer nefrologia. Vou mandar para ele. Depois você Não, pega o Instagram dele e te manda. Vou mandar o recorte dos vídeos aqui. Dr. Humberto Ladeira, um cara, um ser humano sensacional e um médico extraordinário. E lá eu tive esse primeiro contato com hemodiálise, entender como funciona e tudo mais. E depois, na residência de nefrologia em Goiânia, eu passei por outros serviços, ainda na residência, aprendendo e dando alguns plantões finais de semana. Sabe aquele plantão de sábado à noite? Sei demais, Que delícia. ninguém quer ficar dos chefes, o residente já está bem treinado e tudo mais. Comecei ali. Começou ali, justo. E ali você vai depois. E à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo a realidade socioeconômica local e também as rotinas que cada clínica de hemodiálise tem. Mais especificamente sobre a hemodiálise de Viçosa, e não só a hemodiálise, mas sobre os desafios da nefrologia em Viçosa, né? Na minha opinião, o maior desafio é a falta de informação. É mesmo? Porque a doença renal, de um modo geral, ela ainda é muito pouco divulgada. Quando a gente fala em doença renal, eu quero generalizar, né, em doença renal crônica, que é o desfecho de todas as doenças renais, seja uma nefrite lúpica, uma nefropatia diabética, uma nefrosclerose hipertensiva, enfim. Tudo vai levar, no final das contas, à doença renal crônica e, infelizmente, potencialmente, a doença renal crônica em fase final, que é a necessidade de hemodiálise ou de uma outra terapia renal substitutiva. Diálise peritoneal também e, quando temos um final mais feliz, transplante renal. Então, assim, eu vejo com muito espanto aqui em Viçosa e região como a falta de informação em relação à nefrologia leva a quadros terminais do ponto de vista de doença renal sem que o paciente tivesse pelo menos a chance de ser submetido a um tratamento prévio. Que não ia levar a insuficiência renal crônica. Não ia levar. Então a gente atende no hospital, que é o fim da linha do atendimento, vários pacientes com 50, 60 anos de idade que são hipertensos aí há 20, 30 anos e que, primeiro, não tinham um acompanhamento regular, então acompanha no posto, sai do acompanhamento e aí ninguém nunca falou que esse paciente tem um problema renal sério, que existe o risco de ir para a hemodiálise no futuro. E, infelizmente, acontece uma descompensação da doença renal, o paciente fica inchado, sobe muito a pressão, confusão mental, enfim. E aí ele chega no hospital já no que a gente chama de urgência dialítica. E aí quando nós vamos investigar, esse paciente já tem uma doença renal estabelecida e não tem muito mais o que se fazer. Então, a grande dificuldade que eu vejo, o grande desafio que eu tenho, tanto no tratamento conservador, tanto nas redes sociais, como na própria hemodiálise, é a desinformação. Sim. Sabe o que eu fico pensando, Lucas? Eu sei, claro que você não faz isso, mas assim, você imagina você falar com um paciente que é renal crônico, né? Ou seja, que está lá em hemodiálise. Aqui, se você tivesse ido ao médico, tivesse sido orientado, talvez você não estaria aqui. Ele morre do coração, né? Eu não falo diretamente, mas com o tempo que a gente conversa sobre o tratamento e tudo mais, eles percebem e grande parte me pergunta. Isso. Eu acho que as pessoas não sabem, Lucas, assim, é uma coisa até para você esclarecer, o que é, como é que é a rotina do paciente da hemodiálise? Porque assim, vai fazer hemodiálise, só para a gente começar, a frequência, isso é bem importante para a gente. E a vida social, né? Porque assim, se você faz, sei lá, dia sim, dia não, 3 vezes por semana, você tem que estar fazendo diálise no mesmo lugar, ou você busca outro lugar, como é que você faz isso? Isso é muito importante, até para a gente quebrar barreiras e preconceito, né? A hemodiálise em si, ela é composta de um tratamento em que o paciente fica submetido a uma máquina com uma circulação extracorpórea, ou seja, por uma agulha com uma, que a gente chama de linha, né? Como se fosse um canudinho, o sangue sai, passa pela máquina através de um capilar, que a gente chama grosseiramente os pacientes de filtro, né? Para haver um melhor entendimento, esse filtro retira o excesso de sujeira do sangue e de líquido. E esse sangue volta, entre aspas, filtrado, depois da diálise, né? Um sangue dialisado. E isso equivale aí a 3 horas a 4 horas por sessão, 3 vezes por semana. E aí são em horários pré-estabelecidos. Existe o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Então o paciente ele faz hemodiálise ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, dentro de cada um desses turnos. E aí existem outros contextos. A doença renal não vem sozinha, né? Ela traz coisas junto dela. Então anemia, doença óssea e outras complicações. Mas
Uma grande complicação, sem dúvida nenhuma, que você falou, é sobre a vida social. O paciente ele fica preso, entre aspas, ao tratamento, né? Porque uma vez que o paciente está na hemodiálise, significa que ele tem uma função renal muito, muito, muito comprometida. Quando o paciente entra em hemodiálise, ele está no estágio 5 da doença renal crônica, ou seja, com uma função renal menor do que 15%. Entendi. Então ele não tem rim. Falando de maneira clara, ele não tem rim. E aí, assim, existe a possibilidade desse paciente, então, fazer uma viagem, Cadu? Não, não tem. Isso existe. É mesmo, cara? O cara me pegou, você viu? Existe. Existe o que a gente chama de hemodiálise em trânsito. O que legal, acontece? Cara, eu não sabia. Existe. Se eu tenho um paciente, mesmo que do SUS, fazendo hemodiálise aqui em Viçosa, e ele tem uma viagem em família para fazer, por exemplo, para Maceió. E aí ele compra o pacote para Maceió, o paciente faz hemodiálise pelo SUS. Ganhou do filho, do sobrinho, enfim, uma viagem em família, uma semana, 10 dias, tempo que for. A hemodiálise de Viçosa, de maneira muito competente, quem faz isso é o Serviço de Assistência Social, entra em contato com as referências de hemodiálise lá em Maceió, que prestam serviços via SUS, e aí mandam os exames do paciente, relatório, estado clínico, tudo detalhadamente. O pessoal lá de Maceió vai dar assim, olha, eu tenho vaga nessa data, nesse horário, vai ser quantas sessões? Vai ser 4 sessões. Confirmado. Que legal, cara, eu não sabia. Aí a pessoa bicho. vai para um cruzeiro, vai para uma viagem. Que legal, isso, cara, inclusive, pelo SUS. Olha que legal, cara. Então, assim, essa conversa vai ser maravilhosa, porque eu tô aprendendo. Imagina, eu tenho certeza que você não sabia disso, né? Pois então, não é o fim do mundo, né, Lucas? Assim. Pelo contrário, é o que eu trabalho muito do ponto de vista psicológico com os pacientes. Eu brinco com eles assim, vocês podem ter 2 tipos de médico aqui com vocês. O que vai falar que vocês são sofredores, que vocês estão com uma doença muito grave, que tudo isso é ruim e tudo mais. Ou vocês podem ter um médico que vai falar para vocês que vocês têm que ter ânimo, que vocês têm que tomar o remédio direito, fazer atividade física, ter uma vida familiar saudável, manter os vínculos, frequentar uma igreja, frequentar ambientes que te façam bem, para mentalizar ainda mais a meta que é transplantar. Sim. Imagina bem. O paciente que faz hemodiálise e ele está, entre aspas, entregue. Você tem um cara lá de 50 anos de idade, está na hemodiálise há 5 anos e está lá entregue. E aí chega um ponto que a doença crônica, ela cansa. Ela cansa o paciente, ela cansa o familiar. E aí o que vai fazer esse cara se manter motivado, Cadu? É difícil. Muito difícil. É difícil. Mas se você souber que tem uma solução, né? Mas aí é o vendedor, né? É o vendedor. Isso, o médico é o vendedor. Eu preciso mostrar para o paciente que, primeiro, a condição da hemodiálise é uma ponte. É uma ponte até o quê? Até o transplante. Então a hemodiálise ela é a vida desse paciente até o transplante. Sim. Só que ela tem que ser bem feita. Porque se eu, ao longo desse período que ele ficar na hemodiálise, me tornar um paciente descompensado, ou seja, se eu piorar a saúde cardíaca, se eu piorar o diabetes, se eu piorar todo o restante, eu vou ter um rim novo com coração ruim. Aí não adianta nada, porque o coração vai destruir o rim, né? Então, e a gente vai ter daqui uns anos, Lucas, assim, os órgãos mesmo, sintéticos, né? Isso vai demorar, mas provavelmente... É uma grande expectativa. A gente tem tido, inclusive, bons resultados. Recentemente, a gente teve um transplante de rim de porco. Você ficou sabendo disso? Não. Eles pegaram um paciente com morte cerebral confirmada e aí fizeram um transplante com enxerto renal de porco. E esse enxerto sobreviveu por 3 meses. Caramba. Não, é muita coisa, porque assim, a gente fala 7 dias, né? Pleno funcionamento, respondeu bem aos imunossupressores. É óbvio que é um tipo de pesquisa longe ainda da nossa realidade, um paciente que estava em morte cerebral. Ninguém vai sair fazendo esse tipo de teste num paciente convencional. Mas já é uma boa perspectiva. Sem dúvida. Se a gente for investigar depois quais foram os motivos de rejeição, o que levou aquilo, e a partir dessas biópsias, desse enxerto, produzir cada vez mais biocompatíveis do ponto de vista humano, quem sabe aí a gente vai estar vivo para ver essa transformação, né? Com certeza. As pessoas não fazem ideia, Lucas, e assim, eu estou passando por uma situação familiar, né? De problema genético, né? As pessoas não fazem ideia da esperança que eu tenho
de talvez resolver isso. Talvez não resolver e curar, né? Mas assim, de melhorar muito a qualidade de vida, porque as coisas estão vindo, gente. Terapia genética, construção de órgão sintético, né? Transplantes. A gente está crescendo muito nisso, né? Então, só para chave de ouro aí nessa história aí, quando me perguntam o que eu faço na rede social, quando eu falo de nefrologia, é justamente tentar trazer a informação do que é o cuidado renal, do que é a doença renal, para que as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de buscar. Porque se ela não souber que existe o problema, a chance de resolver o problema é menor ainda. Né? Não, com certeza. Isso é essencial, Lucas. Assim, eu acho que a gente está terminando aqui, né? Eu queria aproveitar essas últimas palestras que a gente teve. A gente falou muito de doenças, a gente falou muito de estética, a gente falou de qualidade de vida, muito. Esse é o maior. O que mais a gente vai falar aqui é sobre qualidade de vida, né? Então, a gente quer conscientizar você que está assistindo aqui nosso podcast. Aí, se você quiser ver os outros vídeos, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, é muito importante. Eu sei que você adorou essa palestra, foi muito legal esse podcast aqui. Então, assim, para te lembrar, né? A gente está em busca de qualidade de vida. Não só vocês, mas como eu e o Lucas, a gente sempre conversa sobre isso, né? E a gente está em busca de viver muito e fazer bem pelas pessoas que a gente está com elas, né? Então, eu sempre lembro aqueles que têm limitações como idoso, que assim, talvez seja a hora aí, se aposentou, está tudo mais fácil, é a hora de você ajudar as outras pessoas, né? Fazer caridade, Lucas. A caridade, ela, para mim, é uma das principais coisas que o ser humano tem. E eu vou trazer aqui para o podcast nos próximos episódios, a gente está com um projeto bem bacana na hemodiálise, eu vou trazer para o pessoal ajudar a gente. Isso, porque assim, você fazendo isso, você muda a vida de muita gente e esse é o nosso objetivo. A gente está aqui também por caridade, né? A gente traz as pessoas aqui porque a gente acha que pode te informar melhor. Isso é uma forma de caridade também. Sem dúvida nenhuma. É isso. Então eu queria te agradecer aí por ter assistido. Deixa o seu like, eu sei que você gostou. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, aí você vai ficar sabendo que esse vídeo saiu daqui na hora que você ativar o sininho, tá bom? Então é muito importante ajudar a gente aí a crescer para que você tenha mais informação de maior qualidade possível e veja as pessoas que são de muito valor aqui da cidade de Viçosa. Já seguiu o Dr. Cadu na rede social? Só você seguir o Dr. Lucas. Já seguiu a Rádio Montanhesa, que proporciona isso aqui pra gente? Muito bom, gente. O nosso podcast, ele também vai estar na Rádio Montanhesa. É para você perceber qual é a qualidade do podcast. Você vai pegar outros podcasts aí em outras cidades do tamanho de Viçosa, ou mesmo em Viçosa, você vai ver a diferença de qualidade. E essa diferença vem do fato da Montanhesa ter investido tanto em trazer uma qualidade boa aqui para esse local, tá bom? Muito obrigado, Cadu. Foi bom demais esse episódio. E assim, eu acho que a gente tem que fazer mais disso. A gente pega aí um aparato dos colegas e depois a gente faz uma resenha crítica. Isso aí. Então, se você gostou da resenha, fala aqui embaixo pra gente. Eu adorei, tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Até mais.